que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se eu não tivesse amor, eu nada seria. Quem ama é paciente e bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso e nem vaidoso. Quem ama não fica alegre quando alguém faz algo errado, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, tudo suporta com fé, esperança e paciência. Agora vemos uma imagem perfeita como um espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente como sou conhecido por Deus. Portanto, agora restam 3 coisas: fé, esperança e amor. A maior delas, porém, é o amor. Ok, vamos conversar um pouquinho à luz desse texto, né, o que nós estamos celebrando. Vamos pensar um pouco. Só pode ser um casamento. E o porquê só pode ser um casamento? Pelos motivos óbvios, né? O casal vestido para casar, o padre, os padrinhos, e tudo isso nós vamos chamar dos símbolos, aquilo que nós vemos. Também a aliança que vocês vão trocar, o buquê, os padrinhos, tudo isso nós vemos, mas o que nós não vemos, mas nós sentimos no nosso íntimo, no nosso coração, é a bênção e a presença de Deus. E quando nós temos elementos que nós vemos, e a bênção de Deus, que é essa graça que nós não vemos, nós temos o famoso sacramento do matrimônio, né? Eu tenho certeza agora que passa pela mente de vocês, nesse momento, como tudo começou. Vamos voltar para lá, para o litoral norte, no mês de fevereiro de 2011, quando vocês estavam passeando, curtindo as férias, enfim, descansando entre os amigos, e de repente, eis que se aproxima o atual amado, né? Ok, coração acelerou, os primeiros olhares, interessante, foram diferentes. Depois vocês foram conversando, se relacionando, aconteceu o primeiro beijo, primeira vez que seguraram nas mãos assim, aquela emoção, aquele nervoso, né? O famoso gelinho na barriga de início de relacionamento tão gostoso, e que não deve ser só do início, deve ser por toda a vida, porque deve ser renovado. E aí vocês foram percebendo que alguns elementos de vocês são comuns. E aí eu fico pensando em algumas palavras, né? Coincidências, sincronicidades. Acontecem as coisas por acaso na vida? Não. Eu li, né? Não precisa citar a fonte nesse instante, mas eu li em algum lugar do passado uma frase que cabe a vocês e que me chamou muita atenção, que é o seguinte: no decorrer de nossa vida, nós conhecemos várias pessoas, mas Deus, num dado momento da nossa vida, nos apresenta a pessoa. Amém? Deus nos apresenta a pessoa. Por quê? Porque Ele sabe o que vocês precisam para ser felizes. Deus conhece nosso coração, nosso pensamento, todo o nosso ser, toda a nossa necessidade. Então, Ele é Pai, e é um Pai maravilhoso. Ele nos apresenta a pessoa que vai nos fazer felizes. E foi o que Ele fez com vocês, né? Os apresentou. E a partir daí, claro que vocês vêm melhorando aquilo que deve ser melhorado e celebrando sempre cada vez mais aquilo que deve ser celebrado. De maneira que a aliança que vai ser posta
no dedo anular da mão esquerda e não no polegar e nem no dedo mindinho, simboliza esse amor que deve brilhar, assim como a joia que vocês vão trocar. Aonde, quando e onde e como surgiu a história de gravar o nome na aliança? Vocês certamente já gravaram os nomes do amado e da amada na aliança. Surge de um outro texto bíblico. Todos já ouviram falar do grande Salomão? Cântico dos Cânticos. Grave o meu nome no seu coração. Já gravaram. E no anel que está no seu dedo. Também já gravaram. E continua a poesia bíblica. O amor é tão forte que nenhuma quantidade de águas pode apagá-lo. Porque o amor é o próprio Deus. E aí nós vamos chegando a uma conclusão maravilhosa, que é a seguinte: qual é a verdadeira religião? Podemos dizer assim, é a do amor. Essa é a resposta. Se nós amamos, Deus está em nós e nós estamos em Deus, porque Ele é o próprio amor. Vocês escolheram padrinhos. O papel de vocês já sabem qual é: ajudá-los a permanecer casados. Mas como que surgiu a história dos padrinhos? Vamos lá para a antiga Grécia e Roma, mitologia, né? O Carlos, num determinado momento, reuniu todos vocês lá no litoral norte, olhou, né, para a amada, falou: olha, estão vendo aquela moça? Sequestrem ela para mim. E lá vocês foram a sequestrar. A deixarem uma cabana, né, próxima à noite de lua cheia, deram comida, bebida, cuidaram dela, padrinharam ela. E aí, próximo à lua cheia, ele chegou até lá, a pediu em namoro, em noivado, em casamento. Ela disse sim, e lá eles ficaram por alguns dias nessa cabana, celebrando o amor, ou seja, a lua de mel. É o que vocês vão fazer ao sair daqui, né? De maneira que o casamento ele tem esses símbolos importantes, que são interessantes, no mínimo são interessantes. O que eu desejo a vocês, de coração, é que o amor de vocês possa até incomodar as pessoas, no sentido de que pensem: puxa, olha que casal bacana, como eles se amam, né? Que as mulheres possam cutucar os seus amados e dizer: cuide de mim como Carlos cuida, né, da sua amada, e vice-versa. É o que eu desejo a vocês, que vocês sejam então exemplos, né, de uma família bacana, que se ama, que se respeita. É tudo que vocês já vivem e já celebram. Amém? Aos casais que estão aqui apaixonados, aproveitem, renovem o amor de vocês e deem um beijo também, não é? Coragem, podem se beijar. Aproveitem esse momento. O beijo dos amigos também é o amor, não é? E se ainda existem solteiros e solteiras aqui, aproveite e comece a olhar para o lado. E que também Deus te abençoe e que você encontre o amor que procura. É isso. Deus é alegria, família, festa. Agora nós vamos ouvir os noivos. Eles têm algo a dizer um para o outro, os votos, que nós vamos ouvir com atenção.